O mês do horror 2021 do Balcão Pop é patrocinado pelo livro que o Sr. Balcão escreveu. Então, se vocês gostam do conteúdo desse canalzinho, considere adquirir o livro através da Amazon ou do Apoia-se do canal. Só durante esse mês ele está com R$3 de desconto. Pô, que descontinho merda, hein? Contos para se ler no pior dia da sua vida, ajudando a tornar o pior dia da sua vida menos pior. Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop e estamos dando continuidade ao nosso mês do horror 2021. Spookman! E esse vídeo tá sendo muito especial porque ele é o primeiro de alguns vídeos nesse mês que vão ser feitos em colaborações com outros canais que eu admiro pra caralho. Pois é, aparentemente o John não é meu único amigo virtual da internet toda, tá bom? Tem mais pessoas que dão a mínima pra esse canal aqui. E no caso de hoje, eu estou falando da incrível Carissa Vieira. O Will nem venha. Ai. O Will é meu gato. E, enfim, ele resolveu dificultar a gravação, mas vamos lá. Olá, meu nome é Carissa Vieira e eu queria muito agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. E, enfim, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um perfil no Instagram, onde eu falo sobre cinema, sobre audiovisual, eu trabalho com isso e, enfim, eu falo muito sobre o cinema de horror. E, de vez em quando, eu falo sobre livros, porque eu gosto de ler. Então, é isso, eu tô muito feliz de estar aqui pra falar sobre livros. E o que a gente vai fazer aqui hoje é aquilo que eu mais gosto de fazer nesse canal, que são listas. E a lista de hoje, no caso, é um top 10 melhores livros de terror. Tanto eu quanto a Carissa, a gente fez dois top 10 separados e aí a gente juntou pra ver as semelhanças e diferenças e viu que só tinha dois livros que estavam nas duas listas. Portanto, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai falar primeiramente desses dois livros, meio que uma menção honrosa super especial pra eles, e depois disso a gente vai seguir com dois top 5 separados, alternados de 5, 5, 4, 4, 3 e 3, e assim por diante, com direito a mais algumas menções honrosas também aqui no começo. Então é meio que, na verdade, um top 12 com menções honrosas, então são várias indicações literárias. Fazia tempo que eu não trazia algumas indicações literárias pro canal, então nada mais justo do que voltar com um grande estilo. E livro de terror é uma das paradas que a galera mais gosta de ler, acompanhar e tudo mais, então acho que isso vai ser muito foda. Então vamos começar. A minha primeira menção honrosa é o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Eu sei que para algumas pessoas pode soar até estranho, tem gente que não vai considerar esse livro como um horror, mas a gente precisa entender que gótico é horror. E esse livro é completamente voltado para estética gótica, né? E assim, é um livro sobre abuso. A gente vê em vários lugares falando sobre a maior história de amor, mas, gente, esse livro é apavorante. É extremamente assustador, indigesto. Ele traz coisas que, vendo inclusive com o olhar de hoje, né, sendo uma mulher, é aterrorizante, né, ver o que tem de misoginia e de abuso ali, mas também tem toda uma questão com relação à raça e que tem uma atmosfera incrível, sabe? E é uma atmosfera de horror. Então, não necessariamente precisa ter algo sobrenatural, mas traz isso, né? Minha segunda menção honrosa é o livro Desaparecidas, da Lauren Oliver, que vai contar a história, né, de duas irmãs que eram muito próximas e depois de um acontecimento, né, um acidente, elas meio que se afastam. E é um grande thriller, a gente fica o tempo todo sem saber o que é que tá acontecendo, por que o relacionamento delas desandou tanto, se existe alguma causa sobrenatural que tá transformando a personalidade de alguma delas. Mas a coisa é bem complicada, bem profunda, bem bonita e bem triste. É um livro que vale a menção honrosa. Se você não conhece, fica a indicação que é muito legal. Então tá, vamos começar aqui com as minhas menções honrosas. Para começar com dois livros que são um pouco mais do que menções honrosas, porque eles estariam na lista se eu não fosse tão preocupado com critérios,
que no caso, o primeiro deles é A Sombra de Smaug, do Lovecraft. Eu tive contato com A Sombra de Smaug na biblioteca da escola e eu me apaixonei tanto por aquele livro, como eu já falei no meu top 10 livros da minha vida. Foi meio que o livro que me fez começar a amar literatura, a procurar livros, a ficar fascinado pela leitura realmente. Não só eu já falei muito de Lovecraft no canal, como eu meio que já tenho quase que um vídeo ensaio todo só sobre A Sombra de Smaug. Portanto, nada mais justo do que abrir espaço para que um outro livro entrasse na lista. E a outra menção rosa super especial é O Cemitério, do Stephen King, que é um dos livros que mais me assustou até hoje e é de longe meu livro favorito do Stephen King, mas como eu li muitas poucas obras do Stephen King até hoje, primeiro que eu achei que eu não tinha tanta propriedade pra falar, assim, dessa obra quanto outras pessoas fãs de Stephen King têm, como também o fato de que Stephen King é o autor de terror mais divulgado que existe por aí, então eu achei que seria muito melhor abrir espaço para um outro livro. O que é importante dizer é que nenhum dos filmes adaptados desse livro chegou perto do todo o conteúdo que tem aqui. É um livro que não só é excelente no âmbito do terror, mas ele trata também de questões como paternidade, masculinidade tóxica e uma puta análise da questão do luto. Então é um livro muito profundo, com muita substância para além do fator de horror. Agora sim, os outros livros são realmente menções honrosas, são livros que não caberiam no meu top 5, mas que vale a pena conferir. O primeiro deles, A Voz Fogo, do Alan Moore, até então o único livro do Alan Moore lançado aqui no Brasil, que foi também o primeiro livro dele, que é meio que uma série de contos amarrados por vários conceitos temporais, históricos, todos se passam na mesma cidade de Northampton do Alan Moore e vão meio que traçando essa linha histórica desde a pré-história até o momento em que o Alan Moore está escrevendo esse livro. É uma obra bem experimental que eu acho que as pessoas não dão tanta atenção quanto deveriam. O Alan Moore é um puto escritor para além dos quadrinhos. E A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso, do Harry James, que é um livro bem bacana, bem fascinante, só que eu acho que o maior motivo de eu gostar tanto desse livro é que ele gerou o meu filme de terror favorito de todos os tempos, que é Os Inocentes. Mas realmente, tipo assim, as discussões filosóficas sobre os significados desse livro são alguns dos debates literários que eu mais gosto de pesquisar até hoje. E agora vamos falar dos dois livros que estavam presentes nas duas listas, tanto na minha quanto na Carissa. Então vamos começar aí. Então, Drácula, né? Esse é um livro que eu amo porque, enfim, eu amo vampiros e é uma das histórias de vampiros, assim, que meio que moldou, né, a forma como a gente encara, enfim, os vampiros. É óbvio que teve livro que veio antes do Drácula, a gente tem o Carmilla, que foi uma inspiração para o Drácula e que eu amo de paixão, mas eu não posso negar que eu acho a escrita do Bram Stoker maravilhosa e eu acho incrível como ele traz a coisa, né, das cartas. Eu gosto muito dessa forma de narrativa e eu gosto muito como o Bram Stoker faz isso e como ele vai construindo aquela tensão ali, aquele universo, aquela ambientação. E eu acho isso fantástico. A gente fica o tempo todo esperando as coisas acontecerem e causa um pavor muito grande. Eu gosto demais como essa narrativa se configura, eu gosto muito de como o Bram Stoker constrói isso e assim, a gente tem um dos maiores vampiros de toda a história e é maravilhoso, né? Enfim, eu amo o Drácula. Sobre Drácula, é um daqueles livros em que tem todo um hype em cima desse personagem, desse universo, desses conceitos que foram criados pro livro. E normalmente quando uma obra clássica tem esse status de importância iconográfica, de ter estabelecido certas temáticas e certas coisas, você normalmente vai ler e não costuma bater muito as expectativas, porque aquilo que gerou da obra foi muito maior do que a obra em si. E eu acho que Drácula não cai nisso. É um livro que, mesmo que você já conheça muito da história do Drácula, já tenha visto vários filmes e obras que retratam o personagem, é um livro que continua muito bom, muito efetivo, extremamente criativo.
cada capítulo do livro vai inserindo novas e novas camadas para essa mitologia. É um dos universos mais vivos que eu já vi sendo construídos em um único livro. Toda a mudança de narrativa, das cartas de uns para cartas de outros. Então Drácula é fantástico. Por exemplo, naquilo que eu tava falando sobre obras que não batem com a sua expectativa, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, é um livro que, como ele foi escrito para meio que focar no plot twist de que no final os dois eram o mesmo personagem, hoje em dia você lê o livro e tem muito pouco assim de substância, quanto tem, por exemplo, no filme de 31, que eu acho bem superior ao livro do Médico e o Monstro, e com Drácula não é o caso. Drácula, o livro, bate de frente com as outras produções que foram feitas desde então. Outra história que eu acho muito incrível é O Retrato de Dorian Gray. Eu amo Oscar Wilde, assim, não apenas o Retrato de Dorian Gray, mas várias outras coisas que ele escreveu. Mas eu gosto demais desse livro porque ele vai trazer medos essencialmente humanos, né? A gente vive numa sociedade onde existe essa coisa da juventude e beleza a qualquer custo, e eu acho fantástico como ele traz ali, né, toda essa corrupção, na verdade, sabe? Porque a gente tem um protagonista que era um menino lindo, puro, meigo, singelo, e ele se corrompe de todas as formas possíveis, e aí a gente tem, né, toda essa corrupção, toda essa maldade na figura do quadro. E o que eu acho mais incrível é que, pensando em todas as adaptações cinematográficas que esse livro teve, nunca consegue, de fato, trazer o horror da maneira que a escrita do Oscar Wilde, porque ele traz algo tão inimaginável, porque é impossível a gente realmente conseguir criar uma imagem completa do que seria o horror presente dentro daquele quadro. E eu acho que é muito diferente para cada pessoa. E a forma como ele descreve o que tá naquela pintura, que deixa de ser uma pintura e passa a ser, né, o lugar de todas as corrupções do Dorian Gray, é brilhante, assim, além dessa discussão, assim, até que ponto a gente tá disposto, né, tirar a nossa bondade em prol de ser jovem e belo. Então, é uma discussão muito pertinente e, enfim, se você nunca leu Dorian Gray, eu acho fantástico. Então, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, eu acho que é um dos melhores exemplos do porquê minhas obras favoritas de terror não são aquelas que dão mais medo, mas aquelas que são mais estilosas, ou então que me fazem ter mais reflexões sobre a vida ou qualquer coisa do tipo. É facilmente um dos livros de terror mais filosoficamente carregados que eu já li. Tipo, tem trechos e trechos de diálogos que são puramente debates que o Oscar Wilde cria entre os personagens. Hoje em dia, isso pode passar um pouco como digressão narrativa, mas tem muito charme nisso também. Até porque esse livro é um clássico, entre outros motivos, justamente por ter inserido certas ideias narrativas e formas de se construir diálogos que nunca tinha sido feito até então. E é outro livro que também é um puta clássico que todo mundo já ouviu falar por aí, só que o livro continua sendo muito relevante hoje em dia. Ele não deve nada pra nenhuma das boas adaptações dessa história que teve ao longo das eras e, sinceramente, diferente de Drácula, são bem poucas. Então, se você quer ver a melhor versão dessa história, você tem que ir no livro original. E agora sim, vamos entrar nos top 5 meu e da Carissa. O meu top 5, né? Então, eu tenho muitas dificuldades em fazer rankings, porque eu acho que as coisas são muito diferentes e tal, mas eu tentei fazer um ranking aqui, mas é importante lembrar que são 5 dos meus livros favoritos mesmo, e às vezes eu gosto mais de um, às vezes eu gosto mais de outro, mas enfim. Em quinto lugar, eu, como uma grande apaixonada por vampiros, eu tenho que falar do livro A Rainha dos Condenados, que é o terceiro livro das crônicas vampirescas da Anne Rice. E no primeiro livro a gente conhece sobre o Louis, que é um jovem, né, que mora ali em New Orleans. Ele se transforma em vampiro através do Lestat. E aí a gente vai ter toda essa história de como ele virou vampiro, de como ele morou com o Lestat durante anos, através do olhar do Louis. Já em O Vampiro Lestat, a gente vê o antes do que acontece ali no Entrevista com o Vampiro. Na verdade, a gente vai ter um pouquinho
o presente também, mas a gente vai ter um outro olhar para quem é o Lestat, e é um momento que a gente se apaixona por ele. E aí, em A Rainha dos Condenados, a gente já tá completamente apaixonado pelo Lestat, já acha que ele é o melhor vampiro da história dos vampiros, e a gente vai além, sabe? Vai conhecer esses vampiros além. A mitologia que a Anne Rice cria é brilhante, e aí ela vai trazer a mitologia egípcia. São os vampiros egípcios, e aí a gente vai conhecer a Akasha, que é a rainha dos vampiros, e é incrível como ela constrói uma narrativa brilhante sobre não só os vampiros do Egito e a história da Akasha, mas sobre o Lestat e o envolvimento dele com essas criaturas egípcias e, enfim, é maravilhoso. Não é exatamente um livro cheio de ação, ela tem uma forma de escrever que é mais lenta e que pode, à primeira vista, assustar algumas pessoas, mas é muito interessante. É incrível como ela constrói esses seres e como ela vai unindo cada ponto, sabe? Como ela debate sobre questões existenciais, quem somos nós, né? Como esses vampiros, eles trazem tanto da humanidade. Então, assim, eu acho realmente brilhante. No meu quinto lugar, eu vou colocar Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. Ray Bradbury, que escreveu a minha ficção científica favorita de todos os tempos, que é o Crônicas Marcianas, e aqui ele faz o que talvez seja o livro de terror infanto-juvenil mais influente da história. Vários e vários do que você conhece que foi feito depois, desde Goosebumps até a vários do Stephen King, foram diretamente influenciados desse livro aqui. É um livro que os protagonistas são crianças e eles passam por essa aventura em um parque macabro de diversões. Só que justamente por ter sido o primeiro livro dessa leva, ele é muito mais sinistro do que vários dos que vieram depois. Esse livro gerou o filme da Disney, que é considerado por muitos o filme mais macabro que a Disney já fez, que no Brasil se chama No Templo das Tentações, dirigido pelo Jack Clayton, que é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que dirigiu meu filme de terror favorito. Então, obviamente, eu idolatro esse filme também. Só que o filme, apesar de eu achar que o filme é até mais assustador do que o livro, ele é muito menos criativo, ele tem muito menos ideias de monstruosidades, uma parada meio bicho-papão de como os medos de cada personagem vão se materializando. O livro também faz uma puta homenagem pra literatura em si, uma coisa que o Ray Bradbury sempre tenta colocar nos livros dele, que é a importância da literatura, a importância de se ler. Então esse livro, inclusive, é perfeito pra quem quer começar a ler. Se você tá pensando em dar um livro de presente para um adolescente ou criança que tá querendo começar a se envolver em livros, essa aqui é uma ótima pedida. Em quarto lugar é o livro O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. E eu sou muito fã do Neil Gaiman e acho esse livro incrível. Ele vai contar a história de um homem que volta para sua cidadezinha de infância. E a partir do momento que ele se vê naquele lugar, ele começa a rememorar coisas que ele havia vivido antes. Com isso, a gente vai tendo acesso a memórias assustadoras. E eu acho incrível quanto o próprio livro, ele não delimita, sabe, até que ponto é fantasia, realidade. E como, às vezes, a infância ela pode ser assustadora e como a nossa mente cria formas também de lidar com traumas. E é um livro belíssimo, mas é absurdamente assustador e ao mesmo tempo que é muito fantástico, no sentido de fantasia mesmo, ele tem algo de realidade que é muito nua e crua. Eu acho brilhante a maneira como Neil Gaiman ele trabalha com o horror, sabe? E como o horror, ele é sim apavorante, mas ele também pode ser lúdico. É incrível, é um dos livros mais assustadores que eu já li na minha vida, me deixou assim aterrorizada, mas eu acho lindo, de verdade. É só lendo pra entender como é que um livro pode ser tão assustador e tão lindo e poético ao mesmo tempo. Em quarto lugar, Horror em Amityville, do Jay Anson. Tá bom, esse livro aqui é aquela parada, apesar de eu ter dito
que o que mais me fascina no gênero de terror não são as obras que mais me dão medo. Eu acho que era importante eu colocar aqui o livro que mais me deu medo até hoje, que é esse aqui. Você já deve ter ouvido falar da história dessa casa mal assombrada de Amityville, teve várias adaptações pro cinema. Só que é louco que é o seguinte, quase sempre que eu vou ver uma história que é baseada em fatos reais, normalmente você faz uma pesquisa de 1 hora em cima daquela obra e você já descobre vários furos, várias coisas que não fazem tanto sentido, e você já meio que larga a mão e fala, não, isso aqui não foi real, isso aqui é uma tramulha, é uma tramuscada. Mas, mano, eu li esse livro aqui, eu fiquei cagado com as coisas que são narradas aqui, porque o livro tem um puta teor jornalístico. O livro meio que funciona como uma espécie de reportagem com certos interlúdios de diálogos no meio. Eu fiquei tão cagado que eu disse assim, não, tudo isso aí deve ser mentira. E eu fui pesquisar sobre as histórias e eu não achei muita coisa pra duvidar daquilo que eles estavam dizendo. E o mais louco foi que depois eu fui assistir as adaptações pro cinema e foi a primeira vez que o cinema diminuiu a quantidade de merda que acontece na história original de terror. Tipo, normalmente você pega coisas como o Exorcista, que extrapola todos os fatores da história original. Nesse caso, não. O filme diminuiu, o filme amenizou a quantidade de horror, desgraça e assombração que acontece no livro. Então, porra, pra uma história ser tão absurda que Hollywood tem que amenizar pra que as pessoas comprem a ideia do filme ser baseado em fato real, qualquer coisa do tipo, é porque você sabe que a merda foi pesada. Independente se o que aconteceu aqui é real ou não, o fato é de que pra esse escritor ter conseguido me deixar tão arrepiado quanto esse livro aqui conseguiu, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é colocar ele nessa listinha. Terceiro lugar é o livro Lugares Escuros, da Gillian Flynn. E eu sou muito fã da Gillian Flynn. Pra quem não conhece o nome, é a autora de Garota Exemplar. Lugares Escuros é o meu livro favorito dela. E o que eu acho mais incrível é como ela trabalha com os horrores básicos da humanidade. Como ela tem personagens insuportáveis. Suas protagonistas não são pessoas exatamente gostáveis, mas que passam por muitas coisas horríveis. E nesse livro a gente tem uma protagonista que, na infância, ela viu a família dela morrer. E já adulta, ela acaba, por questões financeiras, indo investigar um pouco sobre isso. E ela descobre que as coisas foram um pouco mais complicadas do que a própria mente dela demonstrava. E quanto mais ela adentra no passado, mais terrível a própria história dela vai se tornando, sabe? Então é um livro bem pesado, que vai mostrar realmente o pior do pior do pior da humanidade. Mas a maneira como a Gillian Flynn faz isso é brilhante. Me deixa muito aterrorizada, sabe? Principalmente por pensar como a humanidade consegue ser tão cruel, mas é um grande livro. E agora, em terceiro lugar, eu vou falar de O Relato de Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe. Então, o Edgar Allan Poe é talvez o escritor de terror mais celebrado de todos os tempos, até mais do que o Stephen King. A parada é que todo mundo fala dos contos dele, que são realmente absolutamente fantásticos, mas pouco se fala do único romance que ele fez, mas que é O Relato de Arthur Gordon Pym, que eu acho a obra-prima dele. É claro que o terror dele é uma coisa um pouco sutil, ele não é um livro de terror abertamente desse gênero, porque a parada desse livro é justamente o relato desse cara, o Arthur Gordon Pym, e ele é basicamente o cara mais azarado da história. Vai acontecendo desgraça atrás de desgraça, e a história só vai ficando cada vez mais absurda conforme os capítulos passam, e você pensa, cacete, como que esse cara tá vivo ainda? E falando assim, pode parecer meio que uma comédia de erros e de tragédias e tudo mais, só que o livro, ele é bem pesado. Mesmo assim, há sim um forte teor de humor negro na história, mas no geral o que você tem são descrições perturbadoras de todas essas coisas que vão acontecendo com ele. Então aí meio que se estabelece o horror do livro, que é como se tivesse alguma coisa perseguindo esse personagem, como se o mundo, o universo conspirasse contra a existência dele. Ele vai desde canibalismo, naufrágio, até encontro com criaturas abissais. E inclusive o único ponto do livro que realmente pode ser considerado talvez abertamente sobrenatural é o final dele, que é um final super enigmático, que ninguém até hoje sabe exatamente o que ele quis dizer com aquele final, e que inspirou diretamente toda a história do Lovecraft nas Montanhas da Loucura. Então, para fãs de Lovecraft é mais aí uma
um motivo pra vocês irem atrás desse livro. Aliás, é bizarro que Edgar Allan Poe é um dos autores mais adaptados pro cinema de todos os tempos e não existe nenhuma adaptação desse livro. Eu, pelo menos, não encontrei. Se você souber de qualquer uma, mesmo que seja em curta-metragem, manda pra mim, porque eu vou adorar apreciar, porque eu sou apaixonado por esse livro. Segundo lugar, foi um livro que eu li ano passado e, nossa, eu quero ler qualquer coisa que essa autora faça, que é Filme Noturno, da Marisha Pessl. É um livro que vai contar sobre um diretor e seus filmes. Imagina que um dia a filha de um diretor é encontrada morta, né? E a partir daí, um jornalista começa a investigar esse caso. É um diretor muito famoso e que esse jornalista tem um passado meio conturbado com ele. Os filmes desse diretor são filmes horripilantes. Ele tem toda uma aura de horror ao redor dele, de atores que sumiram, de pessoas que ficaram meio malucas, e ele tá, assim, há bastante tempo isolado, não faz filme há muito tempo. E é isso, quanto mais o jornalista vai investigando, mais ele vai descobrindo coisas aterrorizantes. E, honestamente, a cena final desse livro é apavorante. É impressionante como é apavorante. Na verdade, o terceiro ato desse livro é completamente aterrorizante. E, assim, é um livro que deixa as linhas entre realidade, ficção, sobrenatural, o real, assim, bem turvas. É muito interessante. Além de tudo, é um livro interativo. Existe um aplicativo, se você lê no celular. Dentro do livro, se for um livro físico, você vai ter acesso a algumas outras coisas, mas tem áudios extras, tem músicas para se ouvir, tem textos de revista por fora. Então, é uma leitura, além de tudo, muito imersiva. Então, fica a dica. Muito bem, em segundo lugar agora, nós vamos falar aqui de Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein, mais uma vez eu vou ter que bater na tecla do que eu falei do Drácula, só que com ainda mais força, que é... Frankenstein é um dos personagens mais adaptados da história da cultura pop, é um dos personagens mais universalmente conhecidos, mas apesar disso, tipo assim, apesar de todas as inúmeras adaptações, versões de Frankenstein que teve ao longo da história, é bizarro que nenhuma chegam a tipo 10% da substância e conceito e discussões que tem na obra original. É uma diferença verdadeiramente discrepante. Até o filme mais fiel ao livro que tem, que é do Kenneth Branagh com o Robert De Niro, que é um filme bem legal, assim, só que parece mais um conto de fadas do que um horror gótico. É um filme bem legal, do jeitinho dele, da mesma forma que os filmes da Universal são, só que são coisas bem separadas do que a Mary Shelley criou aqui. É um livro bem shakespeariano e talvez isso para alguns possa ser um fator um pouco datado. O jeito que os diálogos são todos cheios daquelas ornamentações perfeccionistas. É bizarro que, tipo assim, numa hora o Frankenstein não tá falando praticamente nada e na outra ele fala como um lord inglês absolutamente culto. Só que, fora essas coisinhas da literatura da época à parte, é uma das leituras mais gostosas que eu tive até hoje, é uma das leituras mais atmosféricas que eu já senti, se não a mais atmosférica. Poucos livros conseguiram transmitir tanto uma visão do que se estava sendo mostrado quanto esse livro pra mim. E é louco isso, porque a gente já assistiu tantos filmes de Frankenstein, desenhos animados, que você espera que você vai ter muito mais na sua cabeça o Robert De Niro, o Boris Karloff e assim por diante. Só que não. O livro faz um trabalho tão bom de descrição de ambiente, personagens e etc, que por mais referências que você tenha do universo do livro, quando você pega ele pra ler, você provavelmente vai criar a sua própria visão do que é esse universo. E tudo isso eu tô falando só da qualidade narrativa do livro. Eu ainda não entrei nos inúmeros debates que ele traz sobre homem, ciência, Deus. Há tantas camadas e camadas para os personagens desse livro, para todas as discussões que o livro traz. Enfim, é um dos meus livros favoritos da vida, não apenas de terror, e merece esse lugar na lista. E o meu primeiro lugar é um dos livros mais diferentes e que te tiram do seu lugar de conforto que eu já li na minha vida. Inclusive, ele divide opiniões, que é A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan. Eu não posso falar muito sobre o que é o livro, porque tudo é um spoiler, mas vai falar sobre a vida de uma
mulher trans e, enfim, todos os seus problemas e várias questões na sua vida. É realmente difícil falar sobre a sinopse desse livro, porque qualquer detalhe realmente é um spoiler. É uma leitura que te tira do seu lugar de conforto. E eu digo isso assim, sem medo de errar, porque eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e tenha achado ele simples, fácil, leve de ler. Ele tem uma estrutura mesmo, sabe, que já foge do convencional. É uma escrita que não funciona da maneira como a gente está acostumada. E isso vai fazer sentido no final, quando você entende de fato o que está acontecendo ali. É isso, é uma história essencialmente de horror dessa mulher, mas são vários tipos de horror, sabe? São formas distintas do pavor, do medo, e é uma experiência muito sensorial que te tira o ar, sabe? E que te deixa, sei lá, tem muita coisa de crise de ansiedade, sabe? Enquanto você lê esse livro, assim. Infelizmente, eu nem posso falar muito porque é isso, sobre spoilers, mas você tem um artista que também vai falar sobre arte. E o livro traz muitas referências artísticas, inclusive traz obras de arte que nem existem. E aí você depois vai procurar e quando você vê, ai, não existe, eu não tenho como ver essa referência. Mas também traz muitas referências reais. Tem citações a Virginia Woolf, por exemplo. Mas é uma verdadeira imersão dentro da mente humana e da nossa bagunça mental. E o quanto isso pode ser aterrorizante. Eu espero que não tenha ficado tão confuso, mas é de fato um livro difícil de falar, porque é isso. Tudo é spoiler. E além de tudo, tem uma edição lindíssima do Dark Side. E agora vamos falar do meu primeiro lugar, O Senhor dos Lobos, de Alexandre Dumas. Aqui eu tô mostrando a edição brasileira em que o livro saiu, que é essa coletânea de lobisomens que eu já indiquei no canal algumas vezes, que é Homens, Lobos e Lobisomens. Eu tô devendo no canal um vídeo só sobre livros de lobisomens e quadrinhos de lobisomem, mas pelo menos nesse Halloween eu vou estar tendo a oportunidade de falar do meu livro favorito de lobisomem e em breve também da minha HQ favorita de lobisomem, então aguardem por isso. Mas enfim, o Alexandre Dumas, um dos autores mais importantes de toda a história do universo, assim, um cara fantástico, fez os Três Mosqueteiros, Homem da Máscara de Ferro, entre outros. Ele escreveu um puta de um livro sobre lobisomens, que é O Senhor dos Lobos. E é uma coisa que eu já falei aqui antes, que eu acho chocante, que quando a gente fala de vampiros, a gente tem Drácula, a obra literária Drácula, pra todo mundo olhar e se espelhar e falar assim: essa é a obra definitiva de vampiros de todos os tempos, e todas as que vieram em seguida bebem dela. E eu acho muito estranho que a gente tem uma obra de lobisomens escrita por um autor do naipe de Alexandre Dumas, e as pessoas pouco falam dela ou nem sabem que ela existe, sendo que, na minha opinião, essa deveria ter o posto de obra definitiva de lobisomens, pelo menos no âmbito da literatura. O que eu mais gosto nesse livro é como ele retrata a criatura do lobisomem por várias formas diferentes. Você tem tanto, na história principal, esse homem que faz um pacto com o demônio para ele poder controlar lobos, e aí começa uma série de genocídios ali para que ele consiga alcançar todos os desejos nefastos que ele quer através desses lobos. Há também uma história de vingança por amor que compõe esse personagem, como você também tem as transformações clássicas de homem para lobo. O próprio demônio aqui é um homem que se transforma em lobo e ele também está amaldiçoado em ser um lobo até que ele passe a sua maldição para o próximo. Então é um livro que trabalha o conceito de lobisomens por várias formas diferentes, da mesma forma que o Drácula faz isso com vampiros, tanto pelo âmbito do Nosferatu, do Drácula em si, as várias transformações que o Drácula consegue, as escravas do Drácula. Então, tipo assim, são ambos livros que lidam da questão central do monstro de forma muito dinâmica, por várias vertentes diferentes. E acima de tudo, apesar de ser um livro que sofre de certos males da sua época, como por exemplo, ele tem uma certa moralidade, um certo senso de querer passar uma moral, que hoje em dia soa um pouco datado, mas eu ainda acho extremamente válido, sabe? E inúmeros livros dessa mesma época são clássicos absolutos até hoje, ninguém discute a respeito. E é muito triste que uma coisa tão fascinante quanto um livro de lobisomens escrito pelo Alexandre Dumas tenha tão pouco reconhecimento
quanto ele tem, a ponto dessa ser a única edição que saiu no Brasil até hoje. Então não só eu sou apaixonado nesse livro, verdadeiramente é uma das minhas obras de lobisomem favoritos da vida, como eu acho que é importante colocar aqui em primeiro lugar para que as pessoas vão atrás desse livro, procurem mais sobre ele e deem o devido valor ao Senhor dos Lobos. Então galera, muito obrigado por estarem aqui em mais esse vídeo. Agradecimento mais do que especial, claro, a incrível Carissa Vieira por ter aceitado o convite, de ter feito esse vídeo comigo, de ter indicado aí 5 livros fantásticos para vocês procurarem também. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar e falar um pouquinho sobre os meus livros de horror favoritos. Tchau! Eu acho que esse top 10 ficou muito mais interessante dessa forma. Como sempre, dá uma olhada no nosso Apoia-se. Compre o meu livro, que tem contos de terror no meio, que é Contos para se ler no pior dia da sua vida, que tá aparecendo aqui, está na Amazon, no Apoia-se, você também ganha um livro. E eu também vou indicar o livro Contos de Horror e Fascínio, que é um livro de contos de terror fantástico, escrito por um grande amigo meu, que ele também tá lançando esse mês. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, porque ele é meu amigo, mas esse livro é sensacional. Ele trabalha em todas as vertentes do horror que você pode imaginar. É um livro verdadeiramente fascinante e que, enfim, também tá disponível no Kindle. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima e valeu!